O vazio. O vazio interior é como se você fosse um quarto, mas dentro desse quarto não há nada. Nenhum móvel, nada. Nada. E existe o sentimento desse vazio. O sentimento desse vazio é como se fosse a falta de algo que preencha você completamente. Sabe aquele sentimento que você sente ou sentia, sabe, dentro de você, aquele sentimento estranho, se eu posso dizer assim? Esse é o vazio. É um sentimento realmente como se algo estivesse faltando. Algo, alguém, sabe, que não tá ali, que deveria estar ali dentro. Esse é um sentimento que nenhum ser humano é capaz de escapar. Todos nós, em algum momento da vida, já sentimos esse sentimento. Um sentimento justamente de simplesmente um vazio. Só que esse vazio não pode ser preenchido por coisas desse mundo. Não pode ser preenchido por prazeres vazios, por, sabe, coisas desse mundo. Não dá. Nenhuma dessas coisas é capaz de preencher o seu vazio completamente. Imagine que o vazio interior é como se fosse um copo. Mas ao você colocar água dentro desse copo, independentemente da quantidade que você coloca, esse copo nunca se enche e nem mesmo transborda, porque nem se enche. Mas imagina que você decide colocar uma água diferente, um líquido, uma água diferente de todas as águas que você já colocou nesse copo. Ao você colocar nesse copo, o copo simplesmente se enche a ponto de transbordar e não só molhar o interior do copo, mas molhar o exterior do copo. Quando você tenta preencher o seu vazio interior com coisas desse mundo, não funciona. Por que não funciona? Imagina agora que o vazio interior é como se fosse um buraco negro. Tudo que passa do horizonte de eventos de um buraco negro simplesmente não pode escapar. Nem mesmo a própria luz. Mas, para ilustrar, vamos dizer que o buraco negro é seu vazio interior e que quando você tenta preencher o seu vazio interior, mesmo que usando coisas boas, como treinar alguém que você ama, etc., simplesmente o buraco negro, que é o vazio, simplesmente absorve a luz e não muda nada nele. Ou até mesmo se o vazio talvez aumente, mas ele simplesmente absorve. Mas, se uma luz maior e mais forte entrar no horizonte de eventos, talvez ela consiga prevalecer contra o buraco negro. Não só prevalecer, mas simplesmente fazer com que ele não exista mais. Eu sei que isso é cientificamente impossível, mas é só dessa forma para você entender que o vazio interior é assim. Ao você tentar preencher o seu vazio interior com, sabe, coisas que talvez sejam boas nesse mundo, sabe, mesmo assim, não preenche. Não preenche. Não muda nada, verdadeiramente. E sabe quando uma luz maior e mais forte entra dentro de você, simplesmente seu vazio some. Porque uma luz tão vasta, tão forte, que simplesmente ela preenche você completamente, que o vazio que você sente simplesmente desaparece. Me diga, como preencher algo vazio com o vazio? Como preencher o vazio com o vazio? Não dá. Como preencher o vazio interior com coisas vazias? Salomão, o rei que sentiu o vazio dentro de si. Antes de falar sobre o vazio interior de Salomão, eu gostaria de falar sobre suas riquezas e talvez sobre outras coisas também. De acordo com a Bíblia, Salomão recebia a cada ano 666 talentos de ouro, 666. E esse 666 não tem nada a ver com 666 do Apocalipse, é apenas um número que está se referindo a talentos. E esse 666 de talentos de ouro são iguais a 25 toneladas de ouro. Então imagina que você todo ano vai na porta da sua casa e tem lá simplesmente 25 toneladas de ouro na sua porta. E caso você não saiba, Salomão foi o ser humano mais rico que já existiu. Eu só falo que ele foi, porque ele não existe mais. Porque se ele existisse hoje em dia, ele seria o ser humano mais rico existente. O reinado de Salomão durou 40 anos. E se durante todos esses anos ele recebia sempre 25 toneladas de ouro, o patrimônio atual dele em reais provavelmente seria 810 bilhões e 280 milhões de reais. Na verdade, eu acho que esse valor só seria se Salomão recebesse ou tivesse apenas ouro. Mas também tinha altas quantidades de prata, marfim, sândalo, cedro
pedras preciosas, especiarias, além de uma impressionante coleção de carros de guerra e cavalos. Só para comparação, provavelmente esse aqui seria o patrimônio atual de Salomão em dólares, e esse aqui é o patrimônio atual de Elon Musk em dólares. E Salomão não só tinha ouro e ouro e ouro, mas Salomão também possuía muitas mulheres. De acordo com a Bíblia, Salomão possuía 700 mulheres princesas e 300 concubinas, totalizando um total de 1000 mulheres. E caso você não saiba, uma concubina é basicamente uma esposa secundária que possui status inferior à da esposa primária. Além de ouro e mulheres, Salomão ele também era sábio. Salomão é o segundo ser humano mais sábio que já existiu. E ele está em segundo lugar porque, obviamente, Jesus está em primeiro lugar como ser humano mais sábio que já existiu. Como alguém com tudo isso sente um vazio? Eu acredito que a partir do momento que Salomão começou a colocar as mulheres, o dinheiro, as coisas que ele tinha acima de Deus no coração dele, foi quando ele começou a sentir o vazio. Por quê? Porque nada desse mundo pode preencher o vazio que há dentro de você. O que havia ou há dentro de você. Nada. Quando eu falo nada, é nada. A partir do momento que no seu coração as coisas que você tem começam a ficar um posto maior do que de Deus, você começa a sentir um vazio. Ok, mas qual é a base de falar que Salomão sentia um vazio dentro de si? A base se encontra no livro do Eclesiastes, ou O Pregador. Nesse livro você pode ver que ele sentia um vazio dentro de si só pelas coisas que ele escreve. Por exemplo, Salomão escreveu: vaidade de vaidades, tudo é vaidade. E você sabe o que significa vaidade na Bíblia? Vaidade significa algo fútil, vazio, ilusório, passageiro, como se fosse um vento, um sopro, que passa rapidamente e que não se pode agarrar. Tudo, ou quase tudo nessa vida, é passageiro, efêmero, algo vazio e que também possui um fim vazio, apenas acaba. Algo ou alguém que talvez possa durar anos e anos, mas que mesmo assim terá um fim e simplesmente deixará de existir. E que mesmo durante toda a sua existência não trazia um sentido, um verdadeiro sentido da vida, não trazia um preenchimento do vazio interior. A vida terrena é vazia e passageira, mas apenas será assim se não tivermos uma conexão com o Eterno, o Deus vivo, em que nele mesmo se basta, e que mesmo se bastando nele mesmo, prefere contar conosco, não porque precisa, mas porque nos ama. Meu testemunho quanto ao vazio interior. Imagine um jovem que jogava muito videogame e provavelmente era a coisa que ele mais gostava de fazer na vida, que era jogar, jogar, jogar. E que até mesmo jogava com seus amigos de vez em quando ou quase sempre. E que também não só jogava, mas também que ia bem na escola. E até hoje vai bem na escola, por mais que esse aluno atualmente esteja de férias. Mas mesmo diante de tudo isso, ele sentia um vazio. Ele tem uma mãe, ele tem um pai, ou tinha uma mãe, tinha um pai. Tinha pessoas que ele amava na vida dele, tinha amigos, mas mesmo assim, ele sentia um vazio dentro de si. Então, esse era eu, ou provavelmente era eu. E eu tenho uma mãe e um pai, tá? Mas mesmo assim, né, mesmo tendo tantas coisas, eu ainda senti um vazio, sabe? Eu até lembro do sentimento, eu não falo que eu sinto ele ainda, mas eu falo que eu até lembro como ele soava, ou não sei dizer, mas que ele era meio estranho e não era muito bom. Mas o fato é que depois que eu conheci a Jesus, eu parei de sentir um vazio dentro de mim. Depois de um tempo, acho que eu parei de sentir, e até hoje eu nunca mais senti, tô falando sério, até hoje em nenhum momento eu sinto um vazio dentro de mim. Talvez os únicos momentos em que eu sinta um vazio são em fins de churrasco e festas. E diante de tudo isso que eu falei nesse vídeo, entregue sua alma, entregue sua vida a Deus, e você verá a transformação que Ele fará dentro de você. Você verá que Ele preencherá você completamente, a ponto de você nunca mais sentir o vazio enquanto você estiver com Ele, enquanto Ele estiver dentro de você, enquanto Ele tiver você. Apenas Deus pode preencher completamente e verdadeiramente o seu vazio interior. Bem, galera, esse foi o vídeo. E sim, caso vocês estejam se perguntando, eu me inspirei no vídeo do canal Mano Bíblico para produzir esse vídeo. Inclusive, passe no canal dele. O canal dele é um canal bem da hora, tá? E ele, inclusive, é usado por Deus.
Que esse ano seja um ano abençoado para você, o ano do Senhor, e não seu. Mas enfim, esse foi o vídeo. Fique com Deus e tchau!